Passamos a palavra ao palestrante da noite, Tato Savi, que abordará o tema mediunidade e saúde mental. Olá, boa noite a todos. O tema que foi passado nesse segundo dia, na terça-feira, mediunidade e a saúde mental. É importante a gente entender um pouco cada coisa, o que é mediunidade, o que é saúde. Nós vamos ter aqui uma parte sobre mediunidade no livro dos médiuns, que vai nos trazer coisas muito profundas. Acredito que muitos de vocês vão se identificar com isso, com essas ilustrações, com essas informações do que vem a ser essas características, essa faculdade chamada mediunidade. Outros que não têm, não vão saber, vão ter que no máximo estudar e perceber como que é numa outra pessoa. Agora, a saúde é uma questão também muito importante. Às vezes nos julgamos mais saudáveis do que outros e nos julgamos doentes demais, quando às vezes a nossa saúde, aparentemente debilitada, é a própria cura. Nós temos que ter confiança que estar curado é sempre do espírito o ponto de vista. Então, muitas das vezes, estar saudável no corpo não é estar saudável em espírito. Então, pessoal, eu vou fazer uma pergunta sincera a vocês, não tenham vergonha de levantar a mão. Mas eu queria perguntar, entre vocês aqui encarnados, quem que está doente hoje? Quem veio para a palestra mesmo meio adoentado? Uma dor de garganta que seja, contei, 2, que pode ser uma dor de ouvido, pode ser uma dor de cabeça, alguma com um resfriado. Tem que levantar bem, mas... Poxa, bacana. Gostei já. De cara, gostei. Vamos ver se a gente consegue aumentar esse número. Vamos imaginar que, pelas minhas contas aqui rápida, para a gente não passar muito tempo, nós temos 20 pessoas adoentadas. 20 levantaram a mão. Que seja mais, 30. Mas vamos ficar com 20 para facilitar a conta. E nesse teatro que está cheio, quantas pessoas cabem? 800, será? 600? 700? Então, maravilha. Então, nós temos 20 adoentados e 680 mentirosos. Mentirosos? Olha lá, moleque, o que você fala? Calma, eu vou explicar. Eu vou dar a definição de saúde aqui, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde. E a gente vê quem está falando a verdade. Não é a minha definição, isso a Organização Mundial de Saúde que deu, a OMS. O que é saúde? Saúde é completo bem-estar físico. Pois bem, aqueles que levantaram a mão não estão em completo bem-estar físico, estão com alguma moléstia, alguma coisa os incomoda e classificamos essas pessoas de doentes. Pois é, você me chamou de mentiroso ou fez essa brincadeira aí, só que eu não estou mal, eu estou em completo bem-estar físico. É que a definição da organização da OMS não acaba aqui. Ela vai um pouco além. Completo bem-estar físico. Portanto, essa pessoa, ou quem não levantou a mão, não pode estar com frieira, não pode estar com bicho de pé, não pode estar com dor das costas, e eu estou dizendo doença crônica também, não precisa ser aquela doença que está atingindo agora, não. Mas a continuação da definição é que é completo bem-estar físico, completo bem-estar emocional. Não pode estar triste, não pode ter ficado triste hoje, porque a definição aqui é atemporal. Se você está num momento que só porque veio aqui aliviou um pouco a mágoa, aliviou um pouco o rancor, mas agora você não está talvez sentindo mais porque estava tão carregado que agora deu uma aliviada. Mas essa é a definição, completo bem-estar físico, completo bem-estar emocional, porque emoção também causa muita doença. Muitas vezes a emoção segura a gente muito mais num quarto trancado do que uma dor de cabeça. Porque às vezes a dor de cabeça com um remédio bem apropriado, ou tomado na hora certa, ou que faz bem para você, passa essa dor de cabeça e você pode comemorar o seu próprio aniversário. Mas se eu perguntasse agora, talvez mudasse um pouco as pessoas que levantaram a mão. Não seriam somente 20 ou as 30. E eu vou perguntar, mas não agora, porque a definição não acaba aqui. Eu acho até falta de caridade falar a definição inteira, mas eu vou falar. Nós estamos escutando sobre mediunidade e saúde. É completo bem-estar físico, completo bem-estar emocional e completo bem-estar social. Ou seja, você não pode ter inimigos, só pode ter amigos. Você não pode estar brigado com a mãe, com o pai. Não pode ter feito nada que te magoou demais o namorado e agora ele não olha mais na sua cara. Não pode ter brigado a ponto de machucar
a namorada do seu filho, o namorado da filha, ou o namorado do filho, ou a namorada da filha. Se você fez alguma coisa assim, ou guarda, alimenta uma mágoa, que você fica alimentando a ponto de dizer: eu não vou naquele aniversário. Faz 20 anos que eu não olho na cara dela. E você fala com a boca gostosa. Eu lembro o vestido que ela usava naquele Natal. Se você tem isso em você, você não está na Organização Mundial de Saúde como alguém saudável, porque você não tem um completo bem-estar social. E isso atrapalha o teu emocional e é capaz de atrapalhar o teu físico, e você é capaz de adoecer mais cedo ou mais tarde. Eu vou perguntar outra vez. E queria pedir que a Aninha virasse a câmera para vocês, porque depois eu vou olhar um por um. Eu prometo, eu não vou chamar ninguém aqui na frente, porque agora teria que vir talvez todos para o palco. Mas eu pergunto, quem está doente aqui hoje? Ah, que bonito de ver, pessoal. Que bacana. Aí vamos perguntar para você, como é que foi a palestra? Foi boa, eu entrei são, saí doente de lá. O rapaz conseguiu me convencer que eu estou doente. É uma cura às avessas, né? Você vê, Jesus vinha e curava, eu venho e adoeço. Mas pelo menos, pessoal, se a gente se identificar assim, doente, a gente vai procurar ajuda. E podem perceber que às vezes a primeira pergunta, quem está doente aqui, mostra a gente como, não estou doente. Eu não sou um desses. E quando você vê uma organização de uma entidade da Terra, prova, realmente eu sou doente sim. Completo bem-estar emocional, pessoal, é você pregado numa cruz, perdoar quem te pregou. Completo bem-estar emocional é você estar na sarjeta, com aquele cheiro de quem não toma banho faz 40 dias, e conseguir perdoar o teu sócio que te deu o golpe, te colocou naquela posição. Esse é o completo bem-estar emocional. E o completo bem-estar social é isso, é entender que todo mundo está crescendo junto, e que os erros que fazemos uns para os outros, às vezes vão refletir em todos nós, mas vai nos ajudar a entender que a vida é uma escola, e que estamos aprendendo como numa sala de aula, e Jesus é nosso professor maior. Mas aqui a questão é essa. O que é a mediunidade? O que é saúde mental? Se nós estamos doentes, eu diria que a nossa ala é a psiquiatria. Nós temos que tratar com os psiquiatras, porque a gente é um ser esquisito. Eu já vi muitas pessoas tratando bem alguém, e quando chega um garçom, ele trata mal. Ou ele trata mal um garçom, ele está tratando mal a todos que ele supõe serem seus inferiores, e chega alguém e ele passa a tratar bem, porque ele tem o medo de perder o emprego. Porque ele dá umas risadas sem graça, de piadas mais sem graças ainda, mas depende de quem contou, ele acha a coisa mais engraçada do mundo. Essas pessoas são doentes. Portanto, somos todos nós, que fazemos diferenças uns para os outros, que não entendemos que a frase de Jesus disse: a todos esses que fizerem, é a mim que estáis fazendo. Se você quiser fazer o bem para Jesus, faz para qualquer pessoa, porque ele é o irmão de Jesus, e ele está representando Jesus ali na sua frente. E todo mal que você fizer, a mesma coisa. Mas nos livros dos médiuns, um compêndio sobre mediunidade, sobre a relação mundo espiritual e mundo físico, Kardec fez uma pergunta que é muito importante que a gente releia aqui hoje. Há ali vários livros que vão tratar desse assunto, mas se apoiem primeiro no livro dos médiuns para esse assunto. A relação de mediunidade, o que é isso? Qual é a minha mediunidade? Tenho mediunidade ou não? E qual a relação com saúde mental? Ele perguntou: será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer? Então, uma criança, um jovem, alguém mais velho, que apresenta a mediunidade, posso estar associado a uma doença mental, é uma patologia? Um dia a medicina vai entender que essa criatura foi doente fisicamente? Kardec perguntou isso. Ou pelo menos, continua Kardec, de um estado anômalo, ou seja, anormal, pouco comum. Ele faz duas perguntas. Todo estado que eu vejo mediunicamente se manifestar num ser humano, posso ligar a isso a uma patologia, ou pelo menos a um estado pouco comum, anômalo? A resposta é: anômalo, às vezes, porém, não patológico. Há médiuns de saúde robusta, os doentes o são por outras causas. Todos que eu perguntei aqui, que levantaram a mão, muitos de vocês não são médiuns.
Ah, mas a doutrina espírita, Allan Kardec fala que todos somos médiuns. Você ouviu dizer isso e achou bonito ficar repetindo sem entender. Mediunidade, para Allan Kardec, é todo aquele que tem realmente uma capacidade de perceber influências espirituais. Portanto, todos nós somos espíritos que recebem comunicação mediúnica do anjo da guarda e do obsessor. Então, somos essas pessoas. Mas mediunidade ostensiva, que é o que nós vamos deixar claro que esses são os verdadeiros médiuns, são aqueles que têm sensações dos espíritos. Tem medo, de repente tem uma euforia, depois sente um preconceito, sente uma angústia muito grande. E eles recebem, às vezes, informações, nomes, datas, circunstâncias da morte, como nós temos aí exemplos na nossa história, na nossa vida. Então, médiuns somos todos pelas influências que recebemos, mas médiuns ostensivos são somente alguns. Mas para facilitar e não precisar ficar falando a palavra ostensivo o tempo todo, vamos dizer, se você é médium, entenda esse ostensivo, tá bem? Esses médiuns ostensivos, que eu percebo uma clara mediunidade, está ligado a uma doença mental? Não está. Então, quando você se identificar médium, não tenha vergonha, não se preocupa, você não é um doente, não por esse motivo, é pela primeira pergunta. Porque não tem completo bem-estar físico, nem emocional, nem social, mas não é porque tem mediunidade. E ele complementa dizendo que há médiuns com mediunidade robusta, com a saúde muito boa. Ele faz uma outra pergunta. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga? Agora ele está perguntando não só ter mediunidade, aquele que trabalha na mediunidade. Muitos de vocês que têm reunião mediúnica ou que trabalham na reunião mediúnica, como médiuns ostensivos ou somente médiuns, tem perigo entrar em fadiga? Fadiga que ele diz aqui não é aquele cansaço somente, é uma fadiga mental, uma fadiga física prejudicial à saúde. Ele perguntou e ele respondeu. O exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. Eu tive um amigo prestando para cursinho ali, primeiro, segundo, terceiro colegial, estudando para fazer cursinho ou para fazer faculdade direto. E ele era um menino esforçado, ele estudou para valer, ele se dedicou do primeiro colegial ao segundo ao terceiro. No terceiro ele teve um problema mental e foi diagnosticado estafa mental. Ele não estava mais conseguindo ler, absorver nada. Empapuçou de uma tal maneira que ele teve que parar um pouco o tempo de estudar dele, para o cérebro voltar um pouco naquela condição e ele continuar bom aluno como ele era. Graças a Deus, o primeiro nome dele é Luiz, ele está muito bem hoje, fez a física como ele queria fazer. Mas qualquer atividade exagerada causa problema, inclusive a mediunidade. Então não culpe uma situação que você está usando descontroladamente. Não responsabilize uma pessoa ou uma situação, já que você não gosta da doutrina espírita ou não gosta de mediunidade, culpando o fato dela ser médium com o fato dela não saber se controlar. Vocês sabem muito bem, tem pessoas que têm que fazer um exercício físico, até mesmo acompanhado por um professor, com mais moderação do que outros. Nós temos aqui, por exemplo, grandes amigos como o Marcelo. Marcelo faz crossfit e ele falou, hoje eu vou te levar para fazer crossfit. Falei, você quer que eu faça palestra à noite? Não vou. Vai me dar um travamento ali. Não estou acostumado a fazer. Se eu fosse fazer, tinha que ser uma coisa muito levinha. Por quê? Porque eu não estou preparado. Mas quando vocês começam a se dedicar e treinar mais, vocês vão conseguir fazer como o Chico Xavier fazia. De ficar, às vezes, 10 horas em transe. 10 horas servindo a mediunidade. Mesmo que seja um corpo frágil como era o dele. Porém, então, a resposta é essa. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente, a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio maior de fluido, que traz uma fadiga maior, mas que se repara com o repouso. Existe uma mediunidade, principalmente aquelas que nós vimos na palestra de ontem, que manifestam fisicamente, batidas, objetos que se movem, movimento das coisas sem que a gente explique fisicamente. É a mediunidade de efeito físico. Para isso acontecer, precisa ter um médium de efeito físico. Para isso acontecer, quer dizer com espíritos médios como nós, espíritos inferiores, no máximo bons. Um Cristo, um puro, não precisa disso para se manifestar.
Tenho confiança absoluta que se Jesus quiser se materializar aqui, ele pode se materializar, mesmo que não tenha nenhum médio de efeito físico aqui dentro. Porque ele usa o fluido cósmico universal, um fluido que a própria mecânica quântica chama de partículas elementares, que está entre nós, mesmo no vácuo ela existe, e ele usa esse substrato, essa energia cristalizada, e se manifesta aqui. Mas na nossa condição, o médium, para se manifestar, precisa então doar o seu ectoplasma, o efeito físico, para acontecer. Como era o caso da menininha Kate, de ontem, que fez com que a família Fox pudesse ouvir as pancadas. Esta menina, por ser médium de efeito físico, entra mais facilmente em fadiga, porque a doação dela é maior. É como se eu exigisse que uma senhora grávida, uma menina grávida, carregasse um peso maior ou do mesmo peso de um homem que está treinado e não falta da academia. Para ela, o mesmo peso representa mais. Então, fadiga, ele diz, porém, repara-se com o repouso, com o descanso, como nós precisamos todas as noites. Kardec fez mais uma pergunta. Haverá pessoas para quem esse exercício, a mediunidade, seja mais inconveniente do que para outras? Ou eu posso rotular só de saber pelo telefone, minha irmã tem mediunidade, minha filha ouve vozes, e eu falo, fala para ela trabalhar. Nunca será assim. Eu não sei quem é, eu não conheço como que é o mental, como que é o físico dessa garota. Ela precisa procurar a doutrina espírita numa casa de respeito, uma casa que vai levá-la ao estudo primeiro. Por isso o COEM, Curso de Orientação Espíritas Mediúnicos, ela vai fazer um ano primeiro de estudo do Livro dos Espíritos, depois um ano de Livro dos Médiuns, aí passar a entender e ver que a sua mediunidade vai se demonstrando, ela mesma vai entendendo onde pode trabalhar, onde pode servir. Então as pessoas são diferentes e a resposta é essa. Se para algumas pessoas é mais complicado do que para outras. Já eu te disse isso. Depende sempre do estado físico e moral do médium. Pode uma pessoa, então, ter uma mediunidade na qual para aquela atinge pouco e para outra atinge muito. Vocês se lembram de um caso do filho do Antônio Carlos Magalhães? Era um jovem rapaz, não um jovem, digo 45, se eu não me engano. Eu tenho 43, acho que ele era jovem demais. Então esse rapaz uma vez foi fazer uma caminhada um pouco mais exercitada, um pouco mais forçada e teve uma parada cardíaca. O coração dele não suportou esse exercício. Deu manchete nas televisões, deu notícia dizendo que muito cuidado com esses exercícios de fins de semana. A pessoa passa muito tempo não jogando futebol, aí um dia quer jogar tudo num dia só, o coração não aguenta, ele não está acostumado. Então pode acontecer isso com qualquer pessoa, tem pessoas diferentes das outras, é um fato. Veja como o bom senso prepondera aqui, como a lógica é uma resposta que você ouve e fala, realmente, me parece muito lógico. Uma vez eu estava numa formatura e a gente estava numa outra cidade, então a formanda, a minha prima, alugou uma chácara para receber toda a família. Na casa dela não cabia, era bastante gente. E lá tem aqueles meninos ratos de futebol, né? Eles amam jogar futebol. E começa a contar lá quem vai jogar. Fala, eu não vou jogar não, eu não quero me machucar. Mesma coisa que eu falei para o Marcelo hoje, não vou no crossfit não. Eu vou ver você treinar, já fiquei cansado de ver o cara treinar. Não, tudo bem. Aí chegou no momento, falou, está faltando um. Falei, não acredito que está faltando um. Vamos lá, senão não vai dar time, não dá quórum. Sabe? Ai, cara, puxa, Senhor, não dá para ninguém desistir. Não, vai, vamos lá. Poxa, eu falei, vou ficar na defesa, vou ficar no gol. Tá. Mas não tem jeito de você ficar só ali. Você não vai ficar plantado, você tem que tentar fazer alguma coisa pelo time, né? Puxa, às vezes o cara vem com o ataque, ele tenta te dar um drible, você tem que correr. Eu tive que dar uma corrida lá, parecia que dava para fritar ovo no meu peito, cara. Pensa um negócio que queimou aqui. Nossa, graças a Deus não me deu nada. Por quê? Não estava acostumado. Eu tenho que ter noção, eu tinha que talvez ter negado, mas para não atrapalhar, para não ser o contrário a toda a festa que estava acontecendo, eu fui. Mas é muito importante entendermos isso pelo bom senso. Portanto, a medicina, o crivo do médico, do psicólogo, da parte da ciência, nunca poderá ser abandonada. Nunca poderá ser abandonada. Eu gostaria muito que todos os esclarecedores espíritas tivessem isso, como Kardec fala. Está sentindo uma dor de estômago, filho? Como que é essa dor? Forte? Vai no gastro. Procura um médico. Eu já fui. Já foi? Já fiz tudo quanto é tipo de exame. Endoscopia, não tenho úlcera, não tenho gastrite, não tem nada. Fiz exame de sangue, não tem nada. Não fumo.
Ah, tenta ver um outro médium, o que pode ser? Está refletindo numa outra parte. Foi. Não deu nada. Bom, então vamos tentar dar ouvidos à mediunidade? Vamos tentar perceber se isso que você sente não vem de uma outra pessoa, um outro espírito, que você está percebendo a sensação dele. Mas nunca Kardec falou para primeiro você ir tentar ser médium. Eu vou dizer uma coisa aqui, o melhor médium é aquele que não quer ser médium. Se alguém tem aqui e é louco para ser médium, você é um médium bem ruim. Por quê? Porque você fantasia na cabeça. Kardec perguntou, qual é o médium perfeito aqui do planeta Terra? Ele fala, perfeito? Perfeição não é uma palavra bem aplicada ao vosso mundo. Podemos dizer que o melhor médium entre vós é aquele menos enganado. O que ele quer dizer com isso? Porque se você sente um prazer, um sonho de ser médium, vamos falar, ai, estou sentindo, estou sentindo, o Jesus está aqui comigo, olha aqui. Tá assim, viu? Vai esperando que ele está aqui com você. Não é que ele não queira, é que a gente também não pode olhar para o sol abertamente assim. Nós temos que colocar uma máquina de solda na frente. O que ele quer dizer? O melhor médium, não querendo ser médium, ele faz com que ele... Ai, não posso estar sentindo isso. Ai, estou sentindo sim. Não, pelo amor de Deus, não, Senhor, não. Ai, estou sentindo. Ele não vai fantasiar ilusões na própria cabeça. Esse é o médium que todos nós queremos trabalhar na reunião. Agora, todos que têm mediunidade devem servir e são bem-vindos. Então, aqui ele continua dizendo assim, ó. Há pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação, e o exercício da mediunidade é uma delas. Tudo que sobreexcitar aquela criatura que já tem um coração meio fraco, que já tem um certo desequilíbrio emocional, deveria ser evitado, inclusive a mediunidade. Mas mediunidade sobreexcita as pessoas muito. Imagina você estar vendo uma situação e vem uma potência que soma a tua intenção, a tua vontade, o teu desejo, com de uns 20 outros. Sobreexcita muito, oscila muito. Uma pergunta que eu posso fazer para vocês. Como que eu posso saber que sou médium? O próprio Divaldo Pereira Franco respondeu, eu oscilava muito nas minhas sensações. Eu ia num velório e ficava mais triste do que a viúva. Eu ia num casamento e ficava mais feliz do que a noiva. Por que eu oscilava tanto assim? Ele captava outras sensações que somavam-se a dele. Isso sobrecita a gente. Agora, não é só isso que sobrecita. Usar drogas também sobrecita muito o psicológico. Se alguém já fumou maconha aqui, cuidado que você pode desenvolver a esquizofrenia, hein? Está provado, maconha estimula muito a quem tem a tendência de ter esquizofrenia. E isso não é, mas ela gera esquizofrenia? Mais para frente explicará, não gera. Mas se você tiver latente aí o germenzinho, é perigoso, amigão. Não fala que maconha é uma coisinha inocente, não fala isso não. Não justifique-se uma fraqueza por uma coisa que é mentirosa. Você tem que se passar aqui pela terra, de preferência, só usando coisas que deixam sua mente cada vez mais iluminada, mas cada vez mais acesa, para receber a mensagem do amor e do bem. Então, Kardec ouviu isso. A mediunidade não é para todo mundo. E se eu tiver em casa alguém que tem mediunidade e tem essa fraqueza espiritual, essa fraqueza psicológica, poupa ela. Se for preciso, leva no remédio, toma remédio. Se for preciso, blinda ela com oração. Faz o melhor que você puder, mas protege. Não é bom que ele desenvolva. A menos que ele vai se interessando, vai querendo estudar. E aos poucos a espiritualidade vai poupando ele, dando novos exercícios. Mas graças a Deus, são poucas as pessoas que são assim. Porque o que tem de gente que usa droga aqui dentro... O que tem de gente que bebe muito aqui dentro... E tem até um psicológico normal... Bebe socialmente, e no entanto, a mediunidade seria muito mais fraquinha, muito menos nociva para qualquer um de nós que tivesse isso. Agora Kardec fez uma pergunta importante. Essa pergunta é muito importante que vocês prestem bem atenção. Ele fala assim, poderia a mediunidade produzir a loucura? Eu não tenho loucura, nunca tive. Aí comecei a trabalhar com mediunidade e ela produziu loucura em mim. Vocês já devem saber qual é a resposta. Baseado nessa história de quem fuma maconha tem o germe latente da esquizofrenia, desenvolver, mas produzir não poderia. Olha a resposta, não.
não poderia produzir não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude da fraqueza cerebral. Então, usar drogas pode gerar muitas doenças. Fumar, por exemplo, pode gerar o câncer. Eu, como vejo lá muitas pessoas que são fumantes no meu consultório, eu digo, puxa, se você soubesse o mal que ela faz na sua boca, só na parte da cavidade oral aqui, às vezes vão uns jovens lá e falam, você fuma faz quanto tempo? Não fala, não comecei a descobrir, eu não falo para minha mãe. Como que eu descobri, cara? Você viu a cor da sua gengiva? Ela está roxa. É como se ela tivesse estrangulada, ela está sem respiração. Por que um ser humano fica roxo quando está com um problema no brônquio? Porque ele está sem oxigênio. A tua gengiva está retraindo já. Ela está pedindo ajuda. Como que você quer que eu fale que você não tem? É para o seu bem, meu amigo. Mas eu não vou ficar dando bronca em ninguém. Não tenho esse direito. Eu falo, você sabe o mal que o cigarro faz, né? A parte que me cabe dizer, olha o estrago que está fazendo na tua língua, no teu hálito, na tua gengiva, na mucosa jugal. Bom, se você tiver predisposição a ter câncer, amigo, põe a barba de molho, hein? Alguém na família teve? Quase sempre teve. É raríssimo uma pessoa que não tem na família direta, pai, mãe, irmão mais velho, irmão mais novo, um tio, irmão do pai, que não teve um câncer. Cuidado, nós somos seres que estão aqui resgatando. Existe a possibilidade do bom comportamento. Se você vai para uma prisão, uma penitenciária e tem lá um bom comportamento, não diminui a pena. Isso, criaturas malvadas como nós. Imaginem Deus, se Ele não vai dar para a gente a oportunidade, Ele está indo bem. Vamos dar uma moratória para Ele, deixa Ele ficar mais um pouco na terra, está indo bem. Agora, se você abusar mais uma vez, do que você já está fazendo, é capaz de você se dar mal, amigo. Para enquanto é tempo, e se vier alguma coisa, mesmo sem fazer nada, livra a consciência, eu não fiz nada demais. Então foram causas anteriores, numa outra vida eu posso ter feito, nessa eu não fiz nada, não tenho que responder por isso. E se estou pagando a minha conta do empréstimo que fiz, que eu pague sem reclamar. Mas cuidado, porque isso tudo, o bom comportamento reflete em bom resultado. Por isso Jesus pede, sejam prudentes como as serpentes e mansos como as pombas. Pede para a gente usar isso para o nosso benefício. E aqui Kardec então ouve mais deles assim, poderia causar a loucura, ele fala que não mais que qualquer outra coisa. E esse exemplo, as drogas podem gerar muito mais problemas mentais, psicológicos, do que em si a mediunidade. A mediunidade, continuando, não produzirá a loucura, quando esta já não exista em germen. Porém, existindo este, o bom senso está a dizer que se deve usar com cautela a mediunidade, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial àquela pessoa. Então nós temos que tomar cuidado não só com a mediunidade, nós temos que tomar cuidado com tudo que possa abalar psicologicamente esse indivíduo, que é da nossa família, que é nosso amigo, que é nosso irmão de uma maneira geral. E nós queremos que ele se sinta bem. Mas como pode Deus dar mediunidade a uma pessoa, sendo que sabemos que vem no corpo físico a mediunidade, e ainda assim ter uma facilidade de doença mental? Ninguém tem uma história igual a outra, não dá para saber por quê. Mas se estamos assim, vamos encarar os fatos, vamos vencer. Vamos lutar junto. A vida de alguém aqui é fácil? Você escolhe a sua vida pelas facilidades? Você escolhe um namorado, uma namorada, um curso porque ele é fácil? Ou você escolhe para ser feliz? Ou você tem que atender aquilo porque você fala, se não for assim eu não consigo mais fazer. Deixar a igreja católica como fiz para ser espírita me acarretou grandes dificuldades, grandes perdas de amizade, grandes olhares assim, sabe? O que eu posso fazer, meu? Se ele vier conversar comigo, eu vou responder com o maior carinho, com o maior amor. Hoje mesmo, um amigo lá, sempre perguntou assim, e aí, você vê muito espírito? Eu falei, não vejo, amigo, não tenho mediunidade, gostaria muito de ver. Você vê? Eu só respondi com ternura uma coisa, não sei se ele estava com essa malícia que eu pensei, mas eu digo, não tem problema, eu não acho que é motivo para você tirar o sarro, fazer uma piada. Kardec, nós lemos ontem o que o Espírito de Verdade falou para ele, até os teus mais próximos vão te envergonhar, meu. Vão te falsear, vão te duvidar. Paciência. E ele falou, aceito tudo sem restrição. E ontem fizemos um combinado para quem estava aqui. Nós aceitamos a nossa vida que temos, hein? Vamos enfrentá-la com nobreza, com bondade, com valor.
Então, ficou claro, ter mediunidade não tem diretamente ligado a ter uma doença mental. Ter uma doença mental não está ligado à mediunidade. Pode estar nos dois. O fato é que a mediunidade, como qualquer outra coisa, pode sobreexcitar o espírito, o comportamento daquela pessoa. E isso pode ser prejudicial. Mas poupando, com cautela, como um homem que tem uma debilidade física, não fazer certos exercícios físicos, e um outro que não tem problema, pode fazer normalmente, e assim será muito bem-vindo. Tem um livro chamado Loucura sobre um Novo Prisma, que foi contada a história sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Olha que história interessante, por isso nós temos que ter amor mesmo. Ter amor aos filhos, à mamãe, ao papai, às pessoas que estão próximas, em primeiro lugar, tentando fazer disso a nossa vida. O filho do Dr. Bezerra de Menezes começou a ser obsediado. Obsessor é aquele espírito que é irmão nosso. É um ser humano. Nós somos obsessores de muitas outras pessoas também. Já fomos, prejudicamos, temos inveja, criticamos. Isso é obsediar, é dificultar o progresso do outro. Quando desencarnamos, fica mais fácil ser obsessor porque você não o vê. Então ele entra no teu quarto, ele sabe do que você gosta de assistir no programa quando está sozinho em casa, ele sabe o que você gosta de ver no computador, aqueles grupos de WhatsApp quase sempre só tem homem. Ele sabe o que a gente gosta de ver, que tipo de coisa que a gente gosta de ver. E ele vai nos pegar nesse ponto fraco. E o filho do Dr. Bezerra de Menezes pensa um obsessor ferrenho, duro na queda. O mais impressionante, esse obsessor não tinha nada contra o filho do Dr. Bezerra, mas tinha muita coisa contra o Dr. Bezerra. Mas o Dr. Bezerra estava blindado. Não tinha como o obsessor ter acesso a ele. Uma vez eu perguntei ao Moisés Rossi, um professor de Cohen, professor, então, aquilo que Jesus no deserto foi tentado e foi oferecido coisas para ele, aquilo foi uma obsessão? Ele falou, não, aquilo não foi uma obsessão, aquilo foi um absurdo. Por quê? Porque no nível de Jesus não tem quem chegue. Não tem quem vai oferecer uma coisa para ele. É pior do que a gente falar assim para vocês. Vocês querem largar a família de vocês, tudo que vocês conquistaram do trabalho, para ir lá na escola brincar de guache? Vocês não querem brincar de origami, de massinha? Como assim? Ah, vocês vão todo o período da infância, como se você... Não, não quero não, filho. Você está me oferecendo isso, tem certeza? Já em Dr. Bezerra de Menezes ouvimos isso. Ele não tinha acesso, porque era bondade demais. O Dr. Bezerra de Menezes não sentiu um instante de raiva, de ódio desse amigo, esse espírito obsedia do próprio filho. E ele então lutou pelo filho. Com passe, com estudo, com orientação. Mas o menino estava sofrendo, estava sendo atacado friamente. Vocês viram o filme do Divaldo? Se não viram, deveriam ver. Muito bonito, emocionante. Teve um espírito obsessor lá que ficou com ele 40 anos na encarnação atual do Divaldo. 40 anos! Até que depois de uma atitude lá de amor por uma criatura que reencarna, era a mãe espiritual daquele obsessor. E ele vendo o carinho do Divaldo, ele falou, um dia eu vou conseguir amar como você, mas por um momento eu não vou mais te perturbar. E passa então até ajudar. Mas no caso da história do filho do Dr. Bezerra, o moleque começou a ser muito obsediado, o Dr. Bezerra tentou por muito tempo. Até que o Dr. Bezerra, de tanto carinho, tanto amor, tanta ternura, convenceu o espírito. Ele fala, eu vou embora. Eu me rendo, eu não estou mais me sentindo bem fazendo isso. O Sr. Mahatma Gandhi já tinha percebido isso quando ele fala, já entendi o que Jesus quer dizer quando fala para dar outra face. Ele fala, na Índia, os ingleses não querem que nós andemos no lado direito da calçada. Se nós estivermos andando na Índia, um hindu, um indiano, precisa sair da calçada para passar o inglês. Mas é no nosso país. O Gandhi falou, nós não vamos sair. Há espaço para nós dois, a calçada é larga. E o inglês é bem-vindo aqui. Nós não vamos fazer nada, vamos cumprimentar, eles vamos passar. Mas eles vão nos bater, então eles vão ter que me matar, o Gandhi dizia. Mas eles não terão minha obediência. Terão meu corpo morto, mas não terão minha obediência. E uma vez estava com o filho, o Sr. Mahatma Gandhi vindo, veio 2 ingleses, ele cumprimentou, ele falou, não é para você sair da rua e deixar a gente passar. Ele falou, cabe nós dois. Um guarda veio, agrediu o Gandhi, ele abaixa e começa a proteger o filhinho dele. Não, está tudo bem com o papai. Eles são amigos, eles não querem... O agressor se incomodou com aquilo e falou, pare, tudo bem, senhor.
pode começar, ande aqui. Diz o Gandhi que se a gente defender a nossa causa, mesmo sob agressão, o agressor não consegue mais muito tempo. É a única maneira da gente vencer. Se alguém te ofender, dê uma palavra amiga para ele, mas não dê uma resposta grosseira, senão ele vai achar que está certo de ofender a gente. Então, esse menino foi muito tempo obsediado, e quando o obsessor resolveu ir embora, ele falou assim: eu vou embora, mas eu lamento. Foram muitos anos de psicológico alterado com essa obsessão. O seu filho vai ter problemas mentais. E o menino teve mesmo. Ele ficou com um embotamento psicológico. Ele ficava lá muito calado. Por quê? Porque o Dr. Bezerra conta, ele tinha um germe que poderia causar isso. Vai que aconteceu alguma coisa no passado e que esse menino tinha uma responsabilidade agora a carregar. Mas é um caso muito esporádico. E podem saber, se vocês estão fazendo bem, preparem-se porque vai vir obsessor contra. Eu tenho percebido isso, que muitas pessoas são contra a vontade de fazer palestra. E não pessoas só do meu mundo físico, mas pessoas que tentam obsediar e que eu posso permitir acesso a elas através das minhas fraquezas. Mas se eu me esforçar bastante, consigo me blindar pelo menos um pouquinho, como o Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra de Menezes criou uma maneira muito interessante de fazer. Mas olha como ele pensou. Ele queria desde já saber quando que era mediunidade e quando que era um problema mental em alguma pessoa. Como que ele poderia perceber isso? Ele era médico, ele tinha esse interesse. Olha que interessante. Ele precisou de um médium muito idôneo. Um médium abnegado, desinteressado, amoroso, estudioso. Este médium de confiança do Dr. Bezerra serviria como alguém que emprestaria o corpo físico. Para quê? Em desdobramento, em emancipação da alma. O que é isso? Quando a gente dorme, o espírito nosso sai do corpo, vai se relacionar no mundo espiritual. Por isso que muitos de nós sonhamos com a mamãe que faleceu, sonhamos com o irmão, sonhamos com um amigo que se suicidou, sonhamos com pessoas e quando voltamos nos sentimos às vezes melhores. Puxa, sonho sempre com ele. O Dante Alighieri, uma vez, já desencarnado, o filho mais novo sonha com o pai e o pai conta onde havia escondido o final da Divina Comédia. Isso é um fato histórico, não é espírita. O Dante Alighieri havia escondido porque não queria que outro pegasse antes da publicação e desencarna antes de imaginar que desencarnaria. A família procurava, sabia que o papai estava escrevendo, a esposa procurava, não encontrou. Em desdobramento, o menino, o filho mais novo, ele sonha com o pai e o pai fala: filho, papai escondeu lá no quintal, tem que quebrar a parede, cavar um buraco, está envolvido num saco plástico, você tira de lá, essa é uma parte, tem uma outra parte que está no outro lugar. E este menino contou para a mãe e ele falou: mas o papai pediu para, antes da gente cavar esse buraco, chamar uma autoridade, chamar o prefeito, chamar um vereador, chamar alguém que pudesse confirmar que a gente encontrou e ninguém de nossa família escreveu. Pois foram lá e encontraram de primeira. Foi lá, encontrou, foi no outro, encontrou. Não pode ser um delírio da criança. Ele pode até sonhar um sonho assim. Ele iria lá e não encontraria nada. E já estavam procurando. Isso é uma prova. É uma emancipação. Então o Dr. Bezerra de Menezes fazia isso. A pessoa dormia, o suposto doente. Ele evocava o espírito desse doente para se manifestar nesse médium. Evocar é chamar para dar uma comunicação. Invocar é pedir ajuda. Eu vou invocar Jesus. Peço uma oração a Maria Santíssima. Eu vou evocar a comunicação de alguém. Eu chamo para vir na reunião mediúnica. Então ele evocava a comunicação. E o espírito do jovem doente, ou de quem quer que seja, manifestava no médium. E ele dizia: olha, eu estou aqui para contar para vocês, realmente da minha história, e mostrava um equilíbrio muito grande, e às vezes até lamentava: eu habito nessa atual encarnação um corpo problemático, eu não consigo fazer certas coisas, isso me deixa louco, o meu corpo é doente, é difícil. Ele falava: o problema está no corpo, pode levar no psiquiatra, pode fazer eletroencefalograma, pode tratar como a medicina convencional puder. Muitas vezes, em vez de chegar um espírito equilibrado, vinha um espírito completamente alterado de humor. Vinha, falava uma coisa, se ofendia, falava uma outra coisa errada, oscilava de humor. Ele falava: ou está nos dois, ou está no corpo, ou está somente no espírito. E muitas vezes nem vinha aquela pessoa, vinha um obsessor falar com ele. O que você está querendo com ele? O que você quer com o meu pupilo? Eu protejo ele, pode deixar.
Nós temos uma ligação muito antiga. E o Dr. Bezerra presenciava isso. Então ele percebia, o problema é espiritual. Vejam que interessante tudo isso. Mediunidade, problemas mentais, existem em vários de nós muitas coisas. Mas a mediunidade não provoca a doença, não gera ela, a menos que nós tenhamos uma causa anterior, e que isso pode ser gerado por qualquer outras coisas que vão estimular. Droga, um relacionamento, um bullying, alguma coisa que perturba muito, uma vergonha muito grande que você passa, pode desequilibrar você. Essa parte é muito importante para quem tem filho pequeno, para as nossas crianças, que muitas delas talvez devem estar aqui atrás sendo atendidas. Kardec perguntou o seguinte: haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Eu perguntaria antes de ouvir a resposta: os filhos de vocês podem assistir qualquer programa na televisão ou tem faixa de idade indicativa? O filho de vocês pode ver qualquer programa no YouTube, pode mexer com qualquer coisa no celular deles? Eu sou amigo de um juiz lá da Vara de Infância e Juventude em Bauru, o Dr. Ubirajara, e numa palestra que eu repartia o palco com ele, ele perguntou aos pais: os pais têm direito de olhar no celular dos filhos? Têm direito de ver em que lugares eles estão navegando pela internet? Sem responder, ele falou: devem olhar, devem colocar dispositivos que mostram em tempo real o que ele está vendo, porque eles estão sob nosso cuidado. E nós precisamos ter essa responsabilidade sobre eles. Então, é lógico que tem problema mexer com certas coisas. Você não sabe que espírito que vai comunicar na criança. Mulheres grávidas, mesmo que sejam trabalhadoras, ostensivas, disciplinadas, ficou grávida, não vá pelo período que aquela criança está sendo gerada, ele não tem nada com o peixe. Ele vai passar por uma situação perturbadora, o espírito já está ligando ali, mesmo que ele nem saiba o que está acontecendo. É como se você estivesse num berço, está te chacoalhando, fazendo um barulho, está incomodado. Saia da reunião mediúnica por uns 9 meses. Teve a criança, cuida dele mais um tempinho. Pode voltar? Volta. É só você que tem que fazer isso. Então a resposta: haverá inconveniente? Certamente, sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e frágeis, delicados, sofreriam por esta forma grandes abalos, e as respectivas imaginações excitariam muito as mentes infantis, causaria sobreexcitação. É verdade, uma criança que é abusada sexualmente pequenininha tem problema pro resto da vida, meu. Uma criança que vê uma cena, um assassinato, uma violência, pode ter um problema mental, psicológico muito severo por causa daquela situação. Então, pais e mães de crianças que falam que estão vendo amiguinhos, até os 7 anos de idade, é bem comum as crianças verem. O meu filho tem 8 anos e o Henrique nunca viu ninguém, cara. Tanto que eu desejei que o moleque se visse alguma coisa. Eu desobedeci a Allan Kardec. Henrique, tá vendo alguém aqui com a gente, não? Quem, papai? Não sei, ué. Alguém? Não, papai, nós estamos sozinhos aqui. Fala, não acredito, esse moleque não dá de nada. Não tem ninguém aqui, nem que seja uma criança. Não, papai, não tem. Eu cheguei a perguntar: Henrique, você lembra como que era antes de você nascer? Você lembra onde você estava? Não, papai. Ai, que coisa. Deu, certinho na hora exata. Isso é uma manifestação física de espírito. O que acontece nesse caso? Neste caso, mesmo menos de 7 anos de idade, a ligaçãozinha dele reencarnatória bloqueou realmente. Mas pode que alguns de vocês, isso é tão comum, escuta que o filhinho vê um amigo espiritual. Brinca com ele, pede para pôr um prato ao lado da mesa, ali para ele comer junto. Pode pôr, ótimo, bem-vindo. É bem-vindo. Não repreendam. Que isso, moleque, você está louco? Nada. Ah, que legal, ele é bonzinho para você? Pode saber, não vai perturbar. Mas essa criaturinha, esse espíritozinho, que muitas vezes se manifesta como criança para atrair a criança, não manda nada na nossa casa. Quem manda na casa é o papai e a mamãe. É o vovô, é o tio, é quem mora, o adulto que mora lá. Porque pode que se você fizer nossa, meu filho vê, é capaz de eu fazer, por isso que eles não deixaram o Henrique ver nada. Olha, o meu filho, quem que você está vendo aqui? É o Emmanuel? Eu achava que o Henrique era a encarnação do Emmanuel, né? Olha quem que é. Ele fala: papai, oi, esse rapaz está aqui falando que não é para eu ir na escola hoje. Ai, não é? Será que vai acontecer alguma coisa?
Pronto, ele começa a me dominar. Espírito bom não vai tentar manifestar pelo teu filho. Ele pode fazer companhia, ele pode acalmar, ele pode brincar. Mas ele não vai dar uma orientação para um pai, num comportamento que o pai e a mãe que deviam saber. Vocês, papais e mamães, educadores, vocês têm responsabilidade sobre eles. Eles são frágeis, eles não sabem muitas coisas. Eles assistem se tiver possível de assistir. Então, criança pode até ver espírito. Trate normalmente, deixa passar dos 7 anos, 7,5, 6 anos e meio. Se a mediunidade parar, nem era mediunidade, era uma frágil ligação reencarnatória. Se por acaso, e não é frágil no sentido de que vai morrer, não, ele está ainda muito ligado ao mundo espiritual. Agora, se persistir, naturalmente vai aconselhando, vai falando para ele que existe uma outra realidade, que ele pode estar vendo aquilo e que na hora certa ele vai poder trabalhar, como meu filho pediu com 3 anos de idade. Não, com 3 não, com 4 acho. Papai, oi, ele sentava no volante lá, posso dirigir o carro até a casa da vovó? Não pode, filho, por enquanto não pode, você nem alcança o pezinho. Ainda bem que ele não vê o filme do Indiana Jones, aquele japonesinho com aquela sola de madeira, que alcançaria o acelerador. Não pode, porque você é muito pequenininho e você pode se machucar outras pessoas, mas na hora certa vai poder. E vai até levar o papai, que vai estar no banco de trás, bem velhinho, no médico. Mas na hora certa, agora não. Assim, continuam, os pais prudentes devem afastá-los dessas ideias, ou quando nada, não lhes exacerbar o assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Há, no entanto, crianças que são médiums naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Apresenta o mesmo inconveniente? Tudo varia, tudo relativo. Einstein tem razão, até o tempo é relativo. Não. Quando uma criança se mostra com faculdade mediúnica espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. Ué, mas então como é que eu vou saber? A criança está vendo um espírito, isso não é uma faculdade médica? Não. Vê criança, vê uma pessoa no carro, como um sobrinho meu. Ele falou para o pai e para a mãe dele, morava ele só os 3. Papai, a Bisa está aqui. Pensa num ser que ficou branco. Quem? A Bisa está aqui. Ai, não fala isso. Vem para cá. Foi para um outro cômodo. A Bisa entrou com a gente. Vamos embora. Pegou o moleque, saiu de carro. O que vocês acham? Papai, a Bisa está aqui no banco de trás. Vocês estão querendo fugir de quem? Deixa, a Bisa está aí, que legal. Ela está te falando alguma coisa? Puxa, papai adora a Bisa. Será que ela quer ver um programa? Porque o papai agora vai ver futebol. Normal. Isso não é a mediunidade. É aquela criança que começa a ter vontade de escrever. Ela dá uma psicofonia. Não é essa visão, a vidência no caso que seria. Então ele diz, aquela que gera espontaneamente se presta para isso. O mesmo não acontece quando a mediunidade é provocada pelos pais e sobreexcitada. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com as visões, que lhe parecem coisa naturalíssima e que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta na memória e ela o explica facilmente quando conhecer o Espiritismo. Sem nenhum problema. Nós temos uma responsabilidade muito grande. A todo pai e toda mãe, Deus perguntará: que fizestes do filho que eu confiei à vossa guarda? Se quis ter filho e teve, então agora tem que tomar conta. Tem que abrir mão de si mesmo por ele. Não precisa comer para que ele coma. Eu vou dizer uma coisa para a mãe e para a vós aqui dentro. Quem é mãe e quem é vó aqui dentro? Que legal. Vocês têm uma responsabilidade em casa. Vocês precisam ser a última a dormir em casa. Mas o filho dorme 2 horas da manhã, você vai dormir 2:30. Por quê? Porque vocês precisam, mamães e vovós, que são portadoras do maior amor já representado aqui na terra por Jesus, está no coração da mãe e da avó. Vocês vão lá no berço do filho, na cama do adolescente, na sua cama no leito ao lado do marido, estende as suas mãos sobre a cabeça dele e faz uma prece por aquela criatura. Pede para o anjo da guarda dele estar ali junto. Mas o do guarda não vai estar? Claro que vai estar. Mas o seu pedido é para que a criaturinha desblinde-se, permita que ele aconteça o que você quer. Proteja espiritualmente, esteja junto.
Se nós postássemos uma corrida onde o combustível, o motor é o amor, em primeiro lugar, empatadas, chegaria a mãe e a avó. Não tem segundo lugar, não tem terceiro, não tem quarto. Em quinto chega o pai e o vô. Por que não tem segundo colocado? Se chegou as primeiras, o próximo é o segundo. Se fosse assim, elas chegaram e nós chegássemos, também não, elas colocaram 5 voltas em cima da gente, no circuito. Então, nós somos os quintos colocados e não tem segundo, terceiro ou quarto. É assim que é o amor de uma mulher quando ela tem filho. A mãe e a avó, eu sempre digo, são as criaturas que melhor representam o amor de Jesus na terra por nós. E uma mulher levantou a mão e falou, você está errado. Eu gelei. Falei, por que errado? Quem deve ser, meu? E onde fica a bisavó? A bisa também está. Então, empatado a primeira, a mãe, a avó e a bisa. A tataravó é que geralmente já desencarnou. Mas se não, a tataravó também. Então, mães, vós, bisavós, orem pelos seus filhos. Protejam as crianças, os adultos. Nós somos crianças espirituais. Estudem para ensiná-los, mas eduquem. O filho, na verdade, é de Deus. Ele só está te confiando um filho para você tentar amar alguém como a você mesmo. Isso é muito importante que a gente consiga fazer. Então, isso quase sempre acontece com pais e mães espíritas, porque têm um sonho, adoram que isso aconteça. Há um psiquiatra brasileiro que é espírita também e de muito bom senso, o Dr. João Lourenço. Ele tem vídeos no YouTube, ele tem livros muito interessantes. E ele explicou de uma maneira muito atual, muito clara, essa comparação. Como podemos diferenciar uma coisa de outra? Ele disse que nós, o organismo, pode ser dividido, isso desde os filósofos já falaram, mas ele confirma, em 3 inteligências. A inteligência cognitiva, a inteligência emocional e a inteligência volitiva. A inteligência cognitiva é aquela inteligência do raciocínio. É o que o engenheiro usa para construir uma ponte, o arquiteto para construir uma casa, um médico para fazer uma cirurgia. É a inteligência, é a faculdade de raciocinar, de pensar. É o que o computador faz, não tem emoção nenhuma envolvida. A inteligência cognitiva é tudo que vocês usam para fazer matemática, para fazer língua portuguesa, idioma. É a nossa capacidade de raciocinar. Agora, não só somos essa. Há uma outra inteligência, e essa é a inteligência emocional. A inteligência emocional é o que faz um suicida se matar. É o que faz uma pessoa desistir de viver. É o que faz uma pessoa se trancar no quarto com depressão. Não é a cognitiva. É a emocional dele que se abalou. E a terceira inteligência, subordinada a essas duas, é a inteligência volitiva. Volitiva vem de vontade, é a manifestação do desejo. O que você tem como desejo é íntimo, a vontade é a manifestação quase sempre do que está no íntimo, mas nem sempre. Você pode fumar, por exemplo, e desejar não fumar. Você deseja porque você está vendo o mal que o cigarro faz, mas como você não tem força de vontade, você vai lá e manifesta em vontade o fumo. Muitos talvez desejassem nem vir aqui, mas vieram porque a vontade, por algum outro interesse, foi maior. Inteligência cognitiva, inteligência emocional e inteligência volitiva didaticamente compõem um ser humano. É muito fácil vocês perceberem como é a inteligência emocional, como ela abala a gente, como ela mexe. Vamos imaginar que você está lá dormindo no seu quarto com seu esposo ou sua esposa, aquele breu total, e você escuta um barulho assim, ó. Breu total. Amor, você ouviu alguma coisa? Não, eu estava dormindo, eu vi agora que você me chamou. Acho que não era nada, não. Ai, amor, é alguma coisa, acende a luz. Aí você acende, olha nada. Quando você vê naquele teto branquinho, uma baratona, assim, ó. Com as antenas, fazendo assim. Vocês podem ser quanto inteligentes vocês forem. Pode ser um PhD em física quântica, a mulher ou o homem. Mas eu vou perguntar para as meninas, o que vocês falam? Não é nada, é só uma barata gigante. Apaga a luz, vamos dormir. Vocês conseguem? Isso é inteligência emocional. Ela causa grandes estragos na gente. Às vezes você passa a noite em claro se aquela criatura não aparecer com a barriga para cima. Nós temos que cuidar dessa inteligência. Esse doutor falou
que nós temos doenças que atingem fisicamente os 3 níveis de inteligência. Por exemplo, na emocional, que é basicamente a mais forte, é a esquizofrenia e transtornos do humor, o bipolar, que confunde muito com mediunidade. Na cognitiva são as oligofrenias e paranoias, distúrbios do pensamento. Oligofrenia é um pensamento mais dificultoso, a pessoa tem dificuldade de raciocínio, muitas vezes defeito físico. Se eu pegar um eximista pianista, um homem toca muito bem, mas dá um piano com tecla quebrada, com nota desafinada, ele não consegue produzir. O corpo físico é o piano, o espírito é o pianista. Ele não consegue, está com o corpo defeituoso. Se eu pegar alguém que toca mais ou menos e colocar num piano mais ou menos, sai até melhor que o cara que é bom. Então, muito cuidado ao julgar uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa com um retardo mental qualquer, que ele é pouco inteligente, que ele não tem... Não, ele pode ser muito mais inteligente do que a gente. E quando ele se libertar do corpo físico, ele vai ter muito mais progresso evolutivo. E a volitiva, que são as catatonias. Ou seja, se é manifestação do movimento, volitiva seria a vontade que não consegue ficar catatônico, travado, não consegue epilepsia, aqueles ataques que contorcem demais, não tem nada a ver com a cognitiva, nem com a emocional, e sim volitiva. Esse doutor falou que a mediunidade pode causar as 3 confusões. Vocês lembram que o Divaldo, uma vez, quem viu o filme, não conseguia mover as pernas? Ele ficou com as pernas paralisadas. Não tinha nada de inteligência volitiva afetada. Era mediunicamente. Era um rapaz que havia acho até que irmão dele, e que teve problema. Ele não conseguia. Confundia, levaram no médico, o médico não consegue tratar. Então é importante que a gente consiga perceber como diferenciar a mediunidade da esquizofrenia. Como diferenciar quem tem problema físico de problema espiritual. Precisa levar essa pessoa no médico, fazer exame médico, exame de sangue, eletroencefalograma, ressonância magnética e ver o que o médico diz. Às vezes ele acha alguma coisa, mas leva também a um tratamento espiritual. Pode ser na igreja católica, pode ser na igreja evangélica, pode ser no templo budista, desde que ele fale de amor, de amparo, de que existe um pai que o ama, que sabe que ele está passando por aquilo, mas permite para que ele melhore. É como deixar o filho ir na escola num dia frio de chuva, que era gostoso ficar dormindo, mas ele tem que ir na escola. Ele precisa aprender. E nós somos esse suporte que estimula, que encoraja. É triste imaginar que um médico fala que tudo que acontece aqui só pode ser mental. E é duro também ouvir dizer que um espírita, que tudo que acontece é espiritual. Nenhum nem outro. Pode ser um, pode ser o outro e pode ser os dois. Então muito cuidado, pessoal. Muita atenção com a família, conosco mesmo, para a gente não cometer problema. Tratamento dessas criaturas. O que nós podemos fazer? Juramento de Hipócrates. É importante lembrar. Primum non nocere. Primeiro, não prejudica. Você não pode ajudar, não atrapalha. Não fala o que você não sabe. Cada um tem sua história. O teu filho está fazendo isso? Ele deve ter mediunidade. Eu falei para você. Você não sabe. Pode ser um monte de coisa que está afetando aquela criança. Ajuda sem atrapalhar. Dá um cartão de um psiquiatra que você conhece. E não tenham vergonha de ir no psiquiatra, não. O psiquiatra não é só de louco. É da gente também. Que também tem um pouquinho de loucura. O Caetano Veloso já falou, de perto ninguém é normal, né? Escondido a gente faz cada coisa. O Rio Barbosa falou, se soubéssemos o que fazemos com as nossas mãos escondidas, ninguém mais se cumprimentaria. E eu cumprimento tanta gente, nem quero nem saber disso. Mas, meus amigos, é muito importante que as histórias fiquem gravadas na nossa cabeça. Dr. Alberto Almeida, um outro médico, esteve aqui. Uma vez foi levado uma criatura em extremo destrambelho lá para ele. No centro espírita, possuída aparentemente, cuspindo nas pessoas, falando palavrão, mal educada. E os médiuns oravam e davam passe e nada. Levaram a ele. Doutor, o que já podemos fazer? Ele analisou, perguntou, temos que levá-la no hospital. Ela está com um ataque psicológico. Ela tem que ser medicada. Aí fala, mas doutor, não vai tirar o espírito dela? Falou, se tirar o espírito dela, ela morre, porque o único espírito que tem é o dela. Não tem espírito nenhum aí. Era um caso físico. Não precisa a espírita defender a ideia de que tudo é espiritismo. Tem a parte da metafísica, mas tem muito da parte encarnada. Nós estamos no corpo físico. Você toma um remédio, você muda de humor. Dá para perceber que acontece isso. Mas que nós tenhamos essa ideia e essa consciência sempre em nós. Agora, pessoal, eu quero só, antes de finalizar, contar uma história para vocês que acho que é importante para todos que são médiuns aqui.
Antes de começar a palestra de ontem, eu falei, essa palestra é dedicada a todos nós. A de ontem. A de hoje eu falo, médiuns ostensivos. Essa palestra é dedicada a vocês. E os outros escutem também. Mas eu sei que vocês estão sofrendo grandes abalos mentais. É difícil ser médium. Já é difícil carregar a nossa própria dor. Imagina carregar a dor de todo mundo que está desencarnado. Imagina você perceber todas as tormentas e nível espiritual que tem aqui. Ah, não é um nível tão baixo assim. Quase todo banheiro que eu vou, como usei aqui, eu vejo assim, não urine fora do vaso. Não jogue o cesto, o papel dentro do vaso. Não deprede o banheiro. Imagine que outra pessoa vai querer usar. Precisa falar isso pra gente ainda? Que altura do campeonato que vocês estão vivendo, que nós estamos vivendo? Poxa, você não consegue entrar no banheiro e respeitar lá. Quando vai secar a mão, é verdade, lavou, tem que lavar, é elegante, porque a gente tem que cumprimentar o outro. Pega uma folha de papel, aquilo é árvore, foi árvore. Ah, é reciclado. Você acha que o papel reciclado é pegar um papel que foi usado e virar papel de novo? Uma parte é usada como reciclado, o resto é árvore. Tira uma folha, usa uma. Tenta fazer uma. Não vai dar para secar com uma, ela vai virar uma bolinha desse tamanho. Joga fora, pega a segunda, quase certo que vai dar. E você seca o resto em você mesmo, se não der. Mas não faz como a maioria que eu faço, às vezes eu entro, o cara faz assim, ó. Homem, não sei como é banheiro de mulher, não entro lá. Mas você faz assim, ó. Blam, 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 blam. Cara, vê um calhamaço de folha, ele faz assim. Eu não tenho coragem de mexer no lixo, mas eu olho lá por cima, a grande maioria está seca. Meu, você não merece encarnar num regenerador mesmo. Teu lugar é aqui mesmo, amigo. Pelo menos nesse quesito eu não quero me envergonhar em frente de Jesus. Como que você acha que Jesus usaria um banheiro? Você acha que ele faria o quê lá? Como que ele se comportaria? Ele lavaria a mão, não lavaria? Pensa que ele está do teu lado. Ele está te vendo, lava a mão, quero ver como que você lava. Nós somos peixe pequeno mesmo. Não queira grandes missões, não. Nós não somos tarefeiro quando muito. E aqui a frase que eu quero dizer para contar a história é o seguinte. Com efeito, está no Evangelho segundo o Espiritismo. O livro que eu indiquei para o Carlinhos aqui, um grande amigo, lê. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Quando vocês foram encarnar, vocês escolheram o pai e a mãe e foram escolhidos por ele também. Vocês escolheram o corpo de homem ou de mulher. Vocês escolheram o corpo com defeito, mais grave ou menos grave. Vocês escolheram. Foi combinado assim. Só que vocês esqueceram. E quando esquece, Kardec fala, o homem torna mais ele mesmo. E aí você começa a ser tentado. Mas se você escolheu estar aqui, se você escolheu encarnar mais uma vez, é porque tem um propósito por trás disso. E o que vai te fazer melhorar? As dificuldades, o câncer de mama que vem eu não esperava que viesse, a hora difícil em que meu filho morreu, aquela pessoa que eu achava que me amava e estava me traindo. Mas tem uma história por trás disso. Não se comprometa mais. Há um texto do Emmanuel que ele fala, a conta com Deus. Você vai um dia entrar para acertar suas contas com Deus. É como se você reencarnasse e abrisse uma conta numa mercearia. Aí você vai lá gastando a conta, e na hora de acertar a conta, você vai ter que pagar tudo que você gastou. O dono da mercearia é Deus e nós somos os clientes. Aí você chega lá e ele fala, bom, a tua conta comigo está aqui. Tem uma conta aqui que você quase matou um rapaz de bater nele porque ele estava com a sua mulher. Mas o senhor sabe, aquele rapaz, ele pegou... Amigo, diz Emmanuel, isso é da minha conta com ele. Eu vou falar com ele, não se preocupe, ele é o próximo da fila, por sinal. A minha conta com você é que você não tinha direito de fazer isso com ele. Você tinha que ter saído correndo, pedido desculpa, arrumado outra menina que fosse da tua altura e não ter feito isso. Agora ele fez uma conta, você fez outra. Por isso que Jesus não revida. Por isso que ele perdoa, porque ele não poderia se incriminar. Nem tem isso mais na cabeça do mestre. Mas então, essa frase é forte de Allan Kardec. Nós não temos coragem de suportar as vicissitudes, que são inúmeras, e cada uma tem a sua, da nossa vida. E por isso, entramos em loucura, que é o que ele fala. A loucura se deve à comoção. É uma tempestade realmente num vasinho de areia. É uma tempestade num copo d'água, sendo que dava para suportar muito bem, porque cruz pesada a gente não carrega não.
Cruz pesada carrega quem é Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Madre Teresa, Gandhi, Martin Luther King, qualquer um aqui, já citei cada um de uma religião. Mas a história que quero contar para vocês, eu acho que vocês nunca ouviram, porque foi contada particularmente por um amigo meu. Ele colocou num livro dele, A Força do Perdão, é um filósofo, Paulo César Fernandes, e ele é médium. Pensa num médium ostensivo, a ponto de ver espíritos obsessores falarem com ele assim na sua cara. E ele não estava mais com vontade de ser médium. E quando eu digo que essa palestra é para os médios, é mesmo, porque essa história é para você que quer desistir da mediunidade, que está te ajudando a ser alguém melhor. A mediunidade dele estava tão ostensiva que ele começou a ter problemas com a família. Ele não estava mais querendo ter mediunidade, ele não estava mais querendo ir em reunião mediúnica, ele não queria mais aquilo. Então ele pediu encarecidamente para o anjo da guarda dele: eu não quero ir mais na reunião mediúnica, eu não vou mais participar disso, eu não quero, eu não vou, eu não quero. E ele tanto insistia e não, tem que ir, até que um dia ele falou: eu não vou mais, acabou. Tendo ou não tendo mediunidade, eu não vou mais me sujeitar a essas sensações horríveis que eu sinto lá na reunião. E o anjo da guarda dele falou o seguinte para ele: tá bom, Paulo, vai só hoje, o último dia. Nós precisamos de uma comunicação e esse espírito está precisando que você comunique através, e se comunicar através de você. E você, depois disso, está liberado. Nós vamos até suspender a tua mediunidade, suspensão da mediunidade, livro dos médiuns. Pode que você não tenha mais mediunidade por algum motivo. E ele falou assim: tá bom, se for só mais hoje eu vou. E ele foi. Como toda reunião mediúnica, sentou. Fizeram a leitura de um livro que fala sobre evangelho. Fizeram a leitura do livro dos médiuns. Dado meia hora após das 8h30, portanto, começou a concentração. E médium sente a sensação do espírito. Ele fechou os olhos e ficou lá quieto. E de repente, ele começou a ter uma sensação horrível, que ele estava olhando e enxergando. Escureceu. Ele percebeu que estava dando comunicação de um espírito cego. Ou que pelo menos, mesmo não tendo cegueira no mundo espiritual, ele levou com ele a cegueira psicológica. Porque se você morrer achando que você é cego, você não enxerga no mundo espiritual. Se você morrer e ficou 40 anos sem ter uma perna, você se vê sem perna no mundo espiritual. Se você é atropelado e perde uma perna na hora do atropelamento e acorda lá, você está com a perna. Você não convenceu que você perdeu a perna. Mas quando ele se vê naquela situação, ele fala: nossa, cegueira, que coisa horrível. Mas não era só cegueira. De repente ele percebe que os braços dele começam a curvar para dentro de si mesmo e atrofiar-se. E as pernas também. E ele começa a ser um ser rastejante. E ele percebe que ele estava vivendo uma história mental, que aquele espírito que se manifestava por ele naquele momento estava vivendo preso àquilo. E ele então percebe a intuição de que esse espírito ouviu dizer que por aquelas bandas passaria um homem, um rabi, que curava a cegueira. E ele não queria pedir mais nada, ele só queria enxergar. Ele não ia pedir cura das mãos, ele não queria pedir cura das pernas, ele só queria enxergar. Porque não é à toa que 1/5 do nosso cérebro, de todo o tamanho dele, é dedicado para a visão. É o órgão mais difícil de perder, principalmente quem nasce com ela e perde no meio do caminho. Porém, ele se via naquela situação. E ele ouvia dizer que precisava então ficar na beirada da estrada, por onde passaria esse senhor, esse Galileu, esse rabi. E ele ficou lá. Só que vocês sabem como que é quando alguém fica famoso. Junta uma multidão em volta para ver. E vocês sabem como a gente é quando a gente é o oposto do famoso. Aquele ser que não vale nada. Aquele ser imundo, aquele resto de gente. Aquele pedaço de homem, aquele lixo, aquela escória. Como a gente trata muitos dos nossos irmãos que estão abandonados nas ruas. E ele então tentava uma brecha, uma beirada ao lado da estrada. Mas topava com alguém. Ele se rastejava e mal enxergava ou não enxergava nada. E o que ouvia? Ah, seu imundo! Sai daqui, podre, verme, porco! Sai daqui, sai daqui! E ele chorava. Ele chorava, o Paulo, dizendo aquilo para mim, para o Arthur Valadares, na minha casa. Contando em prantos, em soluço, não podia ser mentira dele.
E ele dizia, meu, que sensação horrível. E pensava, nunca mais eu volto a trabalhar com mediunidade. É a última vez, mas me deram a sensação mais horrível do mundo para me castigar. Calma, Paulo, calma que tem uma história bonita por trás. E ele então se afastava e tentava achar um lugar, e disse que nesse caminho começou a pisar em coisa que cheirava mal, restos humanos, excretas dos nossos corpos, urina, fezes, coisa estragada, e ele tentava enxugar os olhos com as mãos imundas, e ele fica num lugar que, imagina, aqui ele não vai passar, está longe demais da estrada, eu estou fora do caminho dele, ele não me enxerga, Jesus esqueceu de mim. E ele fez uma oração, que eu digo, faz oração, médium, pede ajuda, cara, pede ajuda aí, meu Deus sabe que você deve ter um irmão mais velho que pode te ajudar. E ele então pede com sinceridade, poxa vida, Rabi, podia me ajudar, eu estou sofrendo tanto, queria somente enxergar e ver as pessoas, não tenho família, não quero ver meus filhos porque não tenho, mas eu queria ver as cores, queria ver as coisas. E ele começa a escutar, é ele sim, o Rabi, é o nosso Rabi, lá está o Galileu, Jesus aqui. E ele começa a gritar também, Senhor, Rabi, estou aqui, por favor, misericórdia de um pobre cego e aleijado, por favor, Rabi. Eu precisava fazer essa parte. Imagina que tem uma criatura sentada aqui, ó, assim, ó, na beirada de uma estrada, assim, tá? E por um segundo é você, o mestre. Ó, que delícia. Dizer que ele estava gritando, e ele tem a impressão, sem ver, que Jesus fez isso daqui. Ele veio andando, tocou no rosto dele e foi embora. Cara, Paulo falou que foi a mão mais carinhosa, mais amorosa que ele já sentiu tocar no rosto dele, mais do que as mães das vós. Foi uma sensação tão sublime de amor que ele percebeu, e que não foi só isso. De repente, ele começou a perceber que estava entrando luz no olho dele. E ele começou a enxergar as pessoas e as coisas que ele estava vendo. E quando ele olha para baixo, ele vê a mão dele se endireitando. Ele vê as pernas se esticando e ele fica em pé e olha para Jesus. E essa descrição está no livro, O Poder do Perdão. É a descrição mais linda. Ele olha e vê os pés mais lindos que um ser humano pode ter, que pisava as sandálias mais humildes que o ser humano pode calçar. E ele não olhou para trás, como alguém que tem muito trabalho a fazer, como alguém que não está preocupado em contabilizar mais uma cura, como ele não estava preocupado em avisar João, Marcos, Lucas ou Mateus, falar, ó, marca mais uma cura aí para minha conta. Não estou preocupado. E principalmente, diz o Paulo, ninguém está esquecido. A minha mediunidade naquele momento provou as mãos de Jesus no meu rosto. Eu senti a mão do mestre tocando na minha face, e eu passei a enxergar, eu passei a me curar das pessoas que eu tinha tanto mágoa, tanto ódio. Quando aconteceu isso, disse Paulo, o meu anjo da guarda falou, podemos acabar com a mediunidade, Paulo. Quer que a gente desligue? Ele falou, perdoe-me tudo que falei. Nunca mais eu quero desperdiçar essas oportunidades. Não pela sensação sublime de perceber Jesus tocando no meu rosto, mas para perceber que eu pude aliviar e sentir a sensação de um coração que voltou a enxergar e não estava sentindo mais o ser mais desprezado do mundo. Eu quero pedir para vocês uma coisa. Não despreza ninguém. Não despreza a família, não despreza ninguém. Porque é um ato muito feio, porque é a Jesus que estamos desprezando nesse ato. Quando você tiver a oportunidade de aliviar um sofrimento, faz isso. Porque você vai conseguir ter a sensação daquela felicidade só atingida naquele coração por sua causa. E este é o amor ágape, o amor descrito por Jesus. Alta de Souza escreveu uma coisa para a gente, que eu disse ontem. Castro Alves também, Augusto dos Anjos também, Olavo Bilac também. Mas hoje eu deixei aquela que eu acho mais bonita,
Maria Dolores, e ela falou uma coisa muito importante sobre isso. Sobre nunca abandonar ninguém que está lá em casa, que está no trabalho, que está sofrendo. Como um amigo que eu fiquei sabendo hoje, vi as lágrimas nos olhos de todos os colegas lá da TVTCM, no suicídio do João. Ela falou assim, Maria Dolores: um companheiro de lado, triste, agressivo, irritado, causando-lhe preocupação, é sempre um irmão que procura consolo à própria amargura, pedindo-lhe compreensão. Se ele te oferece voz de briga, dê-lhe em troca uma frase amiga, mas que nada lhe faça alterar. Ou simplesmente irradia uma oração de alegria que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e a auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas as máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante aos irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta do mensageiro do bem. A dor com o tempo varia, cada um de nós terá a sua e o seu dia. Por isso lhe peço, meu irmão, nunca desprezes ninguém. Esse é o pedido que a doutrina espírita faz para vocês, médiuns. E para vocês, irmãos, pais e filhos de médiuns, que os ajude e que os acompanhe. Tenho certeza que quando você vai pegar um doce de caju, é porque você quer sentir gosto de caju representado nesse doce. Quando você vai pegar um gelé, é porque você quer sentir esse gosto de coco representado nesse doce. Quando você ganha mais uma encarnação, mais uma vida de Deus, é porque Ele sabe que você quer sentir gosto de felicidade. Eu sei que tem muito doce de gelé imitado que é ruim, que não tem gosto de coco. Como tem muita vida ruim que não tem gosto de felicidade. E você pode dizer: ah, mas o gosto de caju, o gosto de coco, eu sei qual é. Eu digo para você, de felicidade você também sabe. Felicidade é todo momento que você gostaria que não acabasse mais. Felicidade é todo instante que você gostaria de estar naquele lugar que você está realmente. Felicidade é quando passa 1h30 e parece que passou 1h20. E legal se tivesse passado aparentemente só 10 minutos. Felicidade é quando você está num lugar e não está com vontade de ir embora daquele lugar. Eu sei que muito da vida de vocês não é assim. Que a vida de vocês, às vezes, você espera o dia inteiro acabar para chegar logo 6 horas. Vocês passam a semana acabar para chegar ao fim de semana. E vocês esperam o mês inteiro para chegar logo o 5º dia útil. Esperam o ano acabar para chegar as férias. Será que você não percebeu que você está querendo assim? Você está desejando que a tua vida acabe logo? E se você desejar muito isso, ela acabará. E você não aproveitou a oportunidade, com mediunidade ou não, de ser alguém mais feliz. Portanto, eu digo a vocês, muito mais é a minha pretensão do que ensinar qualquer coisa aqui, é ter um momento de alegria com vocês. É dar um pouquinho de paz, um pouquinho de esquecimento, de tranquilidade a quem tem uma mediunidade muito ostensiva, ou a quem veio aqui para aconselhar alguém que está com uma mediunidade ostensiva lá em casa. Mas se você sentiu por 5 minutos isso, por 1 segundo que seja essa sensação de que, que gostoso que foi estar aqui. E se você que está ao contrário disso está querendo ir embora, não se preocupe, está acabando a palestra. Já já você vai para um outro lugar. Mas eu quero te pedir, presta atenção se você não vai querer ir embora de lá também. Porque às vezes você está querendo ir embora de você mesmo, por uma vida que Deus está te oferecendo pela 1000ª encarnação e que você está só reclamando. E que todas as armas que você tem nas suas mãos são com o único objetivo de te fazer feliz. Mas eu acho que aqui a maioria de nós somos tristes, então eu vou dizer que os tristes comemorem. Podem comemorar, tristes, porque planeta de prova e expiação é isso mesmo. Mas que os felizes vendam caro a derrota. Porque por enquanto ainda tem que suportar um câncer para me fazer melhor. Tem que suportar a saudade de 1 ano para voltar aqui e encontrar meus amigos de Mossoró. Por enquanto felicidade é isso, é conhecer o sofrimento para dar valor para o alívio. Mas um dia isso acabará. Mas esse dia não é hoje. Hoje você volta para casa e encontra lá a mesma doença que veio e volta com você. Os mesmos doentes que somos todos nós. Mas que acredito que se a gente conseguir enxergar como oportunidade, poderemos fazer uma vida muito melhor. Quem sabe um dia a gente possa repetir isso.
tomara Deus tenha sido bom para vocês também. Porque para mim, ser um mero palestrante espírita, mas vim falar coisas tão grandiosas, faz de mim talvez a pessoa mais feliz aqui dentro. Mas confio muitas vezes, pessoal, que a gente nasceu não só para viver, mas para ser feliz também. E eu desejo a vocês toda a felicidade do mundo, cada vez mais a partir de agora. Eu vim aqui para falar isso para vocês. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Não vai embora ainda não. Não vai embora ainda não. Vamos convidar a nossa irmã Minerva para entregar a Tato Savi uma lembrança da 31ª Semana Espírita de Mossoró. O que será que é? Só não tem gelé. Ei, vamos tirar uma foto aqui nós três? Lógico. Nós três. Vem. Pessoal, você finaliza agora, né? Muito obrigado por tudo mesmo. Amanhã eu estou indo para Natal, queria muito ter ficado com vocês. Mas quem sabe a gente se encontra em outra oportunidade, mas que seja nessa vida ainda. Se não der, o mundo espiritual está aí. Daqui a 80 anos todo mundo está lá. Valeu. Passou a manter.